você abrir a sua Bíblia, a carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura daqui a pouco. Antes, gostaria de fazer uma breve introdução. Um dos maiores desafios para um jovem, né, sempre foi assim, não é somente hoje em dia, mas é a busca do primeiro emprego. E é sempre um desafio porque a falta de experiência é um obstáculo muito grande, né? Sempre, para todos. E milhares de jovens batem a porta, né, das empresas todos os anos em busca de uma primeira oportunidade, mas a maioria deles esbarra nesse obstáculo. E eles aprendem da pior maneira que a experiência, sobretudo a experiência profissional nesse sentido, é muito importante, né? Eu me lembro dos anos que estudei, fiz um curso profissionalizante, e como foi difícil sair da teoria, né, do centro de formação onde eu havia estudado para começar a vida na prática, né, meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade. E a experiência é algo que realmente é muito importante, não só na carreira profissional, mas em relação a tudo na vida. E a gente pode definir experiência de uma forma bem simples, né, como o conhecimento que é aliado à prática. Ou seja, a experiência é quando uma pessoa, com aquela carga teórica que ela recebeu, aquele conteúdo que ela recebeu em termos de teoria, ela coloca em prática o que aprendeu e ela passa a ter então uma experiência profissional. Por exemplo, aquela pessoa que aprendeu, fez um curso, né, suponhamos na área de metalurgia, por exemplo, ela vai para uma empresa e chega ali, ela vai começar a aprender a lidar com as ferramentas que ela conheceu apenas na parte teórica, as máquinas das quais ela ouviu falar e tudo mais, mas ela somente vai se tornar um profissional quando ela aliar a experiência ou a teoria que ela aprendeu à prática, né? E a lógica das empresas é bem simples de entender. Uma pessoa que sabe o que fazer, como fazer e quando fazer, ela terá maiores chances de saber lidar bem com os desafios que a atividade profissional sempre vai apresentar, né? E com isso, o que vai acontecer? Ela vai produzir, ela vai dar frutos para a sua empresa, e é isso que o patrão quer, no final das contas, né? Ele quer ver resultados. E o que isso tem a ver com uma palavra que o Senhor nos entregou para essa noite? Na verdade, tem tudo a ver, porque nós também vamos pensar um pouco sobre o quanto é importante a experiência. A união da teoria com a prática, do saber com o fazer. E a carta de Tiago tem essa característica. Ele quer despertar os seus ouvintes sobre a necessidade de sair da área de projeto e passar para a área de produção. É hora de pôr a mão na ferramenta para transformar o que eu sei, o que eu aprendi, agora com a minha realidade, com algo vivido, experimentado, algo real na minha vida, né? Agora, o conhecimento que Tiago quer ver transformado em prática, ele não é simplesmente uma ideia, um conceito. É muito mais do que isso. Na verdade, trata-se de uma nova forma de vida, né? O fundamento dessa nova forma de vida é a palavra de Deus. Então, Tiago acredita piamente que se os seus leitores começarem a pôr em prática a palavra de Deus que eles têm recebido, ele
eles serão capazes de produzir os frutos que Deus espera deles e que vão permitir que eles superem também os desafios da vida e se tornem vitoriosos na jornada terrena, inclusive em meio às aflições, né? Então essa é a mensagem da qual o Senhor nos encarregou para essa noite, que nós pretendemos, com a ajuda de Deus, transmitir aqui. Vamos fazer a leitura então de Tiago capítulo 1, a partir do verso 16. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar nessa palavra para a glória de Deus nessa noite. Ok? Chegou lá? Tiago 1, 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui para ouvi-la. Fale conosco, Senhor, por meio dela. Use a nossa vida para falar e ouvir segundo o teu Espírito e permita que a tua palavra fique gravada em nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, quem são os destinatários dessa carta de Tiago? Ele se identifica, primeiro ele como o remetente, como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vimos 2 Tiagos na lista, que a palavra foi lida hoje pela manhã em Mateus, capítulo 10, ali naquela lista nós temos 2 Tiagos. Mas nenhum deles é esse Tiago aqui. Esse Tiago, ele não é identificado na Bíblia como apóstolo, mas como o irmão de Jesus, e era também bispo da igreja de Jerusalém, era uma das colunas da igreja, como assim a Bíblia o define, Então, esse Tiago está escrevendo para os judeus cristãos espalhados pelo mundo. Ele se refere a essas pessoas como os que se encontram na diáspora. Diáspora é um termo cujo significado é literalmente dispersão, pessoas que foram dispersas, espalhadas pelo mundo. A dispersão do povo de Israel começou principalmente com o cativeiro assírio, quando lá o reino do norte foi levado cativo para a Síria em 722, e ali então começou a haver a dispersão, o povo era levado cativo para a Síria, e os assírios eram levados com outros povos para viver no reino do norte, e daí surgiu também o povo samaritano, que depois passou a ser considerado impuro pelos judeus no reino do sul. Então, nós vamos ver que bastante tempo depois, alguns séculos depois, houve um segundo cativeiro agora das 2 tribos que restaram no sul,
foi o cativeiro babilônico, e ali também houve uma grande dispersão do povo de Israel, levado para toda parte, não só para a Babilônia. E com essa questão, muitos judeus que nasceram no exílio, nasceram em Babilônia, e em outros lugares, acabaram escolhendo viver fora da Palestina. Né? Nós temos um exemplo muito categórico disso, de judeus que nasceram, que viveram fora da Palestina, mas ainda assim conservaram a prática do judaísmo, quando nós lemos lá no dia de Pentecostes, onde Lucas vai falar de judeus que vieram de muitas regiões diferentes para adorar em Jerusalém naquele dia. Não é? Então, além disso, dentro da perspectiva do texto, Lucas está se referindo especificamente à dispersão dos cristãos judeus, né? Aqueles que, em grande medida, foram dispersos por causa da perseguição da igreja. Você pode ler depois sobre isso em Atos capítulo 8, né? Onde Paulo será um dos principais perseguidores da igreja. E aí, essa igreja dispersa é a igreja a qual Tiago está escrevendo, e ele se refere a ela como as 12 tribos, que é uma menção bastante importante, mas meramente simbólica, né, que diz respeito a todo o povo judeu espalhado pelo mundo, né, judeu cristão, no caso. Agora, qual é a mensagem que Tiago está trazendo aqui nesse primeiro capítulo? A questão é que as condições em que a maioria desses cristãos viviam, né, naquela época eram bem precárias. E Tiago tinha conhecimento desse fato, né, e mais, ele sabia que muito dessa precariedade em que viviam os irmãos, os cristãos, vinha da falta de compaixão e de solidariedade por parte daqueles irmãos que eram ricos, que tinham recursos. Então ele quer encorajar esses irmãos que estão sofrendo aí por conta dessa precariedade da vida, por meio de tantas circunstâncias adversas nas suas vidas. Ele quer encorajá-los, por um lado, né? A carta exalta então os benefícios das provações na vida do crente, e sobretudo as provações são uma forma que Deus usa para levar os seus filhos ao amadurecimento na fé. É isso que Tiago quer mostrar, em princípio. Isso também significa que essas provações trazem a oportunidade do amadurecimento. As provações amadurecem o crente. Você pode depois ler isso aí no capítulo 1, versículos 2 a 4, né, onde ele diz que nós devemos ter um motivo de alegria, passar por aflições. Não é fácil, né? Mas justamente nesse sentido, então, mesmo diante das lutas, esses cristãos, eles jamais deveriam abandonar as obras de piedade, ou seja, a prática da sua fé em Deus. Por outro lado, Tiago também exorta os ricos, que eles repensem a sua inação ou a sua omissão, né, diante das necessidades dos irmãos pobres. E ele usa exemplos bem práticos aqui. Olha, não diga para a pessoa que está passando necessidade que Deus te abençoe, né, vá em paz. Ou seja, você precisa dar alguma coisa a ela, porque ela está passando por aflições, não é? Então, Tiago, ele mostra aqui a necessidade de que essa fé se transforme em algo prático, verdadeiro, visível, testemunhado por outras pessoas. Então, esses irmãos precisam voltar à fé genuína, aquela que é comprovada por obras de misericórdia. Então, dessa forma, o autor esclarece que, para vencer as provações da vida, o cristão precisa de sabedoria. Agora, não a sabedoria do mundo, mas aquela que vem do alto, que vem de Deus, do próprio Deus. Ele é a fonte da verdadeira sabedoria. Mas se alguém pedir a sabedoria a ele, Tiago garante que ele certamente dará. Agora, é importante que a pessoa peça com fé, não tendo um coração inconstante, que hoje crê e amanhã duvida, né? Porque nesse caso, ele diz que a pessoa não receberá nada de Deus, né? Mas por que a sabedoria que vem de Deus é necessária? Porque os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores deste mundo. E para a gente poder lidar com isso, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Nesse sentido, um rico pode ser considerado pobre, e o pobre pode ser considerado rico, né? E para entender essa dinâmica invertida do reino de Deus, o cristão precisa pensar com a mente de Cristo.
E aí o Tiago faz uma dupla exortação que vai mostrar como isso funciona na prática. Se você olhar ali nos versos 9 a 11, você vai ver como ele faz isso. Ele diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. É interessante essa inversão que ele faz, né? De que o pobre deve se gloriar na sua exaltação e o rico deve se gloriar na sua humilhação. Devia ser o contrário, né? E por que Tiago está afirmando essas coisas? Justamente por conta daquilo que nós estamos falando, que no reino de Deus as coisas são invertidas em relação a este mundo. As coisas são diferentes da maneira como elas são vistas nos valores deste mundo, né? De forma que o pobre, ele deve se gloriar no fato de ter sido exaltado à posição de filho de Deus. Ele é pobre financeiramente, mas ele é herdeiro de um novo reino celestial, das gloriosas riquezas que vêm de Deus, né? Riquezas espirituais que são contidas na nova vida em Cristo. Paulo vai falar sobre isso, escrevendo aos Efésios. Ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode haver um lugar de honra maior do que esse, irmãos? Não pode haver. Então é sobre isso que Tiago está dizendo, que os pobres, apesar de serem pobres, não se deixem abater pela sua condição de vida neste mundo, porque eles já são herdeiros de riquezas incalculáveis, riquezas indescritíveis por palavras humanas. Por outro lado, o rico deve se gloriar no fato de saber que, embora ele possua riquezas, perante Deus ele é apenas um pobre miserável, necessitado da graça de Deus que o salva, né? Que ele recebeu esse perdão de Deus, porque o Filho amado de Deus veio ao mundo e se fez pobre para nos enriquecer, como Paulo vai dizer também escrevendo aos Coríntios. Então ele está mostrando aqui por que é necessário que nós tenhamos sabedoria. Porque, irmãos, não dá para a gente pensar isso daqui com as categorias filosóficas desse mundo que a gente vive. Principalmente com base nesse materialismo que tomou conta do mundo nos últimos tempos. Então, resumindo, o Tiago está dizendo: vale a pena perseverar. Vale a pena, pois suportar a provação com perseverança tem ainda uma recompensa maior, que é a coroa da vida, quando ele vai falar aí no versículo 12, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Por fim, Tiago faz uma advertência sobre uma cilada da nossa mente que é escondida muitas vezes nas provações. E que cilada é essa? Nos versículos 13 e 15, quando ele diz: olha, que ninguém ao ser tentado ouse atribuir essa tentação a Deus. Por quê? Porque Deus não é tentado por nada e também não tenta a ninguém. O homem é tentado por sua própria condição cobiçosa e pecaminosa. Então ele faz essa advertência. Eu queria então que você guardasse essas três afirmações que vêm do nosso contexto anterior. E aí nós vamos entrar no nosso texto. A primeira é que as aflições também fazem parte do modo de agir de Deus em nossas vidas. Também fazem parte. Essa história que a gente ouve muitas vezes, de que o cristão não passa por luta, de que o cristão fiel está sempre bem, de que Deus sempre vai fazer ele andar para frente, nunca parar e nunca retroceder, por alguma razão, em virtude de uma doença, de uma limitação. Irmãos, isso é uma história que não tem fundamento bíblico. Deus pode suprir as nossas necessidades? Pode, e Ele supre. O Senhor nos prometeu uma vida próspera. Mas o que é uma vida próspera do ponto de vista bíblico? É uma vida onde há ausência de necessidades. Ou seja, o que é necessário, o Senhor nos dará. Isso é uma vida próspera. A segunda coisa importante é que, para ser capaz de manter a fidelidade a Deus, seja na pobreza ou na riqueza,
O cristão precisa receber da sabedoria de Deus. Não podemos confiar na nossa própria sabedoria, irmãos, porque a nossa sabedoria é limitada, muito limitada. E nós vamos ver o quanto daqui a pouco. E terceiro, as tentações que podem nos levar ao fracasso da fé não vêm de Deus. Elas vêm de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa que ainda faz parte do que nós somos. Então eu queria que você guardasse essas 3 afirmações, porque tudo que nós falarmos daqui para frente vai orbitar em torno dessas afirmações aqui. Então nós chegamos ao nosso texto, onde Tiago vai focar aqui 4 pontos muito importantes. Primeiro, a origem de todo bem, a fonte de todo bem, a origem. Segundo, a importância de acolher bem a palavra de Deus. Terceiro, a necessidade de praticar a palavra recebida. E quarto, o fundamento verdadeiro de toda religião legítima. Ok? Então, o primeiro ponto é a origem de todo bem. Versículos 16 a 18. Tiago agora começa a esmiuçar as verdades que ele salpicou nos versos anteriores. Ele faz isso inicialmente através de contrastes entre o que é do homem e do que é de Deus. No verso 13 ele exorta dizendo: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, como a gente já viu. E como ele começa o primeiro verso do nosso texto de base, ele diz: não se enganem, meus amados irmãos. Verso 16. O auto-engano é um dos principais assuntos dessa carta. Nós seres humanos, nós temos a tendência inata de querer nos enganar. Ou seja, a gente já nasce com essa tendência. Nós sempre queremos nos enganar. Não é porque o auto-engano é uma forma que nós encontramos de fugir da realidade. Não é? Do confronto entre aquilo que nós sabemos ser o certo e da nossa própria consciência, que nos acusa por estarmos do lado errado. A nossa consciência diz: olha, você está do lado errado. Mas o nosso auto-engano diz assim: não, talvez você esteja certo. E nós procuramos alguém ou algo que justifique a nossa posição para a gente dizer: está vendo, eu estou certo. Embora você saiba que está errado. Não é? Existem casos onde uma pessoa é capaz de ouvir A como B, porque ela quer se enganar. Então lá está sendo dito A, mas ela quer entender o B, porque ela quer se enganar. É por isso que muitas vezes a pregação não fala aos nossos corações. Por quê? Porque nós já chegamos na igreja preparados para ouvir o que nós queremos. Mas Deus sempre fala o que nós precisamos. E esse confronto é algo que não nos agrada, não é algo que nos traga conforto. Então nós procuramos um substituto, nesse caso, né, sabendo que nós estamos errados. Nós agimos muitas vezes, inconscientemente até, em muitos casos, talvez na maioria, como um advogado de defesa que tenta livrar, ou pelo menos atenuar a culpa do seu cliente criminoso. Né? O que nós fazemos? Nós procuramos defeito na testemunha. Não, essa testemunha não é legítima. E nós procuramos descredibilizar o que a testemunha vai dizer. Nesse caso aqui, seria a questão de culpar o próprio Deus. Jogar a culpa nele. Olha, foi Deus. Deus que fez. Porque afinal de contas ele é soberano. Então se ele é soberano, eu estou passando por essa prova e tudo está nas mãos dele, então essa tentação vem dele. Olha, irmãos, que cilada. Quantas vezes nós ouvimos por aí as pessoas dizerem: eu não tenho culpa de viver desse modo, Deus me fez assim. Isso hoje em dia está na moda, né? A pessoa diz assim: não, eu sou assim porque eu nasci assim, não tem jeito, não vou mudar nunca porque eu nasci desse jeito. Isso, irmãos, é dizer que a culpa é de Deus. Né? Nos lembramos do próprio Adão, tentando ali desviar a culpa para Deus, quando ele disse: olha, foi a mulher que tu me deste, o que eu posso fazer? A culpa não é minha, foi a mulher que tu me deste. É uma bela forma de você culpar a Deus sem fazer alarde. Não é? Então imagine você para uma cultura
em que prevalecia a compreensão clara da absoluta soberania de Deus, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que nunca existe uma dicotomia ali entre Deus e o diabo. Nunca. Para o judeu, no Antigo Testamento, você vai ler ali de ponta a ponta e você vai ver que tudo o que acontece é atribuído a Deus. Então, numa cultura como essa, também é muito fácil você atribuir as suas tentações a Deus. É por isso que Tiago se vê na obrigação de esclarecer: sim, tudo procede de Deus, mas Deus não tenta ninguém. Existe uma diferença muito grande entre ser provado por Deus e ser tentado por Deus. É o fato que o Antigo Testamento traz para nós, cheio de exemplos em que Deus testou seus servos de muitas maneiras. Ele testou Abraão, pedindo que ele levasse Isaac ao monte ou sacrificasse. Na última hora o Senhor disse: não faça isso e tal. A gente conhece a história. Ele provou o povo no deserto. No capítulo 8 de Deuteronômio ele vai dizer que levou o povo no deserto para prová-lo. Moisés também foi provado, principalmente através daquele povo. Daniel foi provado na Babilônia. Mas o próprio Deus jamais agiu para induzir alguém a pecar. Jamais. Então, de onde procede a tentação ou o pecado? Do próprio ser humano. Da concupiscência ou da cobiça, que é parte integrante da sua natureza pecaminosa. E esse, irmãos, é o cenário da grande batalha descrita por Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz que a carne luta, no texto de Gálatas, na verdade, quando ele diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então, nós, pessoas redimidas no sangue de Jesus, vivemos nessa dupla condição. Ao mesmo tempo em que nós somos uma nova criatura, nós carregamos ainda a velha natureza. Uma segundo Adão, outra segundo Cristo. Então, sempre que nós somos tentados, significa que a vontade da carne está prevalecendo sobre a vontade do Espírito de Deus que habita em nós. Então, resumindo, se existe algo de mal em nós, isso vem de nós mesmos, não vem de Deus. Mas alguém poderia argumentar: e o diabo? Até agora ninguém falou nada sobre ele. Bom, ele não tem culpa também? A questão, irmãos, é que a intenção do autor aqui não é inocentar o diabo. O que ele quer é enfatizar a nossa responsabilidade. Um dos grandes problemas da igreja moderna, da igreja pós-moderna, é que existe essa dicotomia, sabe? Ou as coisas vêm de Deus ou vêm do diabo. Se as coisas estão indo bem para mim, é Deus. Se estão indo mal, é o diabo. Se eu estou fazendo as coisas e Deus quer, se eu estou obedecendo a Deus, então estou fazendo porque Deus está comigo. Se não estou fazendo, é o diabo que está me seduzindo a fazer. E eu mesmo não tenho culpa de nada. Então Tiago quer acabar com essa isenção. Ele quer dizer: olha, nós temos responsabilidade sim. E as tentações que nos sobrevêm, elas provêm do nosso próprio coração. Além disso, irmãos, como nas palavras de um clérigo luterano pietista, Johann Bengel, ele diz assim: mesmo as sugestões do demônio não representam perigo para nós enquanto não se tornarem nossas. Ou seja, enquanto as sugestões do diabo não encontrarem lugar no nosso coração, ele não representa nenhum perigo para nós. Então isso quer dizer o quê? Responsabilidade pessoal. Por isso Tiago está dizendo aqui: não nos enganemos. Não nos enganemos. E aqui nós temos o primeiro contraste, irmãos. Enquanto o mal procede de nós mesmos, todo bem procede de Deus. E nós temos aqui o primeiro ponto nesse sentido, no verso 17, quando diz assim: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Verso 17, aí vem. É provável que o autor aqui esteja relacionando a boa dádiva e o dom perfeito com a sabedoria divina que nós mencionamos antes. Veja o que ele diz um pouquinho mais à frente, aí no capítulo 3, versículos 13 a 17, ele vai explicar um pouquinho melhor. Ele diz assim:
Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, ainda há confusão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ou seja, ele está mostrando aqui que a verdadeira fonte de sabedoria é somente Deus. Então podemos concluir que a sabedoria que procede do alto, a qual se deve buscar em Deus, né, tem o sentido de discernimento, ou seja, a capacidade de discernir, de separar, né, no cerne, no íntimo, a verdade da mentira, a verdade do engano ou do auto-engano. E também, nesse aspecto, existe o contraste entre a pretensa sabedoria terrena e a verdadeira sabedoria que procede de Deus. Mais à frente nós vamos ver que a sabedoria do alto tem um ponto focal, um elemento objetivo que pode nos guiar no caminho da sabedoria. E, independente dessa relação mais direta com a sabedoria, ainda permanece a verdade de que Deus é a fonte de todo bem do qual nós possamos desfrutar ou o qual nós possamos produzir. Deus é a fonte. Amém? O segundo contraste que ele vai fazer aqui está nos versos seguintes aí, né, onde ele vai mostrar também a questão que começa no verso 7 e 8. Ele diz que essa pessoa de ânimo dobre, né, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, porque ela é indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Ele fala dessa fé vacilante que não vai alcançar nada de Deus, porque ela é indecisa e inconstante. A fé vacilante também é coisa do homem, da humanidade fragilizada pelo pecado, né? Mas a esperança, e por que a esperança? Porque o Deus ao qual invocamos e chamamos de Pai, ele é invariável e imutável. Não existe variação em Deus. Esses atributos são apenas de Deus, não são nossos. Ou seja, nós vacilamos, mas Deus não vacila. Glória a Deus. Portanto, a nossa fé jamais deve se apoiar em nossas potencialidades, irmãos, mas somente na capacidade, na suficiência que vem de Deus. Amém. Nós dependemos de Deus todos os dias, para que nós possamos fazer coisas boas, coisas puras, obedientes à palavra do Senhor, para que nós sejamos boas pessoas, né, bons funcionários, bons empresários, bons esposos, boas esposas, bons pais, bons filhos. Ou seja, se nós queremos realmente fazer coisas que valham a pena, nós precisamos da graça de Deus todo dia. E é certo que ao afirmar essas coisas sobre Deus, Tiago tivesse em mente a atividade criadora de Deus. É o Deus que pode criar do nada. Quando ele fala de Pai das luzes, provavelmente ele está fazendo menção ao Sol, à Lua e também aos demais corpos celestes. Então, ele remete ao princípio de tudo. Mas, não apenas isso, no verso seguinte ele faz alusão a outro momento na criação, e o maior deles, que é o momento da criação dos seres humanos. Versículo 18, não é, quando ele diz aí, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora, mesmo que as suas palavras possam remeter àquele princípio, é certo que aqui ele está enfatizando um tipo diferente de nascimento, o nascimento espiritual. Como a gente pode ter certeza disso? Principalmente pelo significado de duas palavras que ele usa aqui. Primeiro, na verdade, duas frases, né? Primeiro, ele fala de palavra da verdade. É uma expressão usada por Paulo várias vezes quando ele se refere ao Evangelho. Depois você pode conferir 2 Coríntios 6,7, Efésios 1,13, Colossenses 1,5, 2 Timóteo 2,15. Se você não tem o hábito de trazer bloquinho para o culto, é bom você desenvolver esse hábito para você poder anotar essas coisas e conferir depois. E você vai entender no final por que você deve fazer isso.
né? Em muitos momentos essa carta vai falar muito de coisas que Paulo também falou. Por exemplo, o tópico da sabedoria terrena versus sabedoria divina, onde ele vai falar ali em 1 Coríntios, e mais, é pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai regenerar ou gerar de novo esse pecador e fazer dele uma nova criação, como a gente vê em 1 Pedro 1, 23, né, e também 2 Coríntios capítulo 5. Além disso, ele também vai usar o termo primícias, que é uma referência aos cristãos como primícias de Deus em Cristo, e vai ser encontrado em vários lugares do Novo Testamento, Romanos 11, 16, 16:5, 1 Coríntios 16:15 e Apocalipse 14:4. Então, no passado, o termo primícia estava ligado ao culto a Deus, ou seja, às ofertas que deveriam ser oferecidas, levadas diante do Senhor. Aí também tinha referência com a alegria e o contentamento pelas colheitas, os primeiros frutos. Espiritualmente falando, apenas a nação de Israel tinha esse título de pertencer ao Senhor como primícias. Você pode depois conferir Jeremias 2:3. Mas agora, em Cristo, todos nós fazemos parte das primícias do Senhor. A colheita de vidas salvas para a sua inteira glória e contentamento. Louvado seja Deus. Eu não gosto muito de usar esse termo colheita, né? Quando, às vezes, as pessoas vão fazer campanha evangelística, né? E falam assim, a colheita para Deus foi grande. Como se a gente estivesse lidando com vegetais, né? Não com pessoas. Eu não sou muito fã dessa ilustração. Mas, no tocante a Deus, vale. Porque para Deus, realmente, Jesus vai falar sobre isso, né? Levante os olhos e veja que os campos estão brancos para a colheita. Então tem esse sentido sim, mas eu não sou muito fã desse termo quando a gente aplica na missão da igreja, né? Bom, só a título de observação, antes da gente passar para o próximo tópico, nós temos aqui um terceiro contraste, né? Veja que Tiago, no versículo 15, ele afirma que o nosso pecado produz a morte. E aqui no verso 18, ele mostra como Deus fere de morte o pecado e nos regenera para uma nova vida. Muito interessante isso, né? A segunda coisa importante é que tem uma pequena frase aqui nesse verso, que é carregada de grande significado, e Tiago fala assim no verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja, Deus nos gerou de novo pela palavra da verdade, o Evangelho, apenas porque Ele quis, só porque Ele quis. Ele não foi impulsionado por qualquer necessidade. Deus não precisava nos criar, irmãos. Ele vivia uma perfeita comunidade na Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não tinha falta de nada, nem de amor, nem de atenção, nem de cuidado, nem de relacionamento. Ele não tinha falta de nada. Por que Ele nos fez? Porque Ele quis. E por que Ele nos gerou de novo, depois de nós termos caído em pecado? Porque Ele quis. Porque essa é a sua vontade. Ele não foi constrangido por qualquer argumentação. Foi apenas por sua bondade, por seu amor que Ele nos criou. Então nós, pelo simples fato de estarmos vivos, nós somos uma prova viva do amor transbordante de Deus, que nos fez para a sua honra e para a sua glória, e nos fez de novo para a sua honra e para a sua glória, depois de nós termos nos afastado dele. Louvado seja Deus, não é? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante também para a gente pensar sobre a importância de acolher bem a palavra de Deus, versos 19 a 21. Eu vou dar uma acelerada aqui porque o tempo está passando muito rápido. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Bem, Tiago não para na afirmação de que nós somos gerados pela palavra de Deus. Ele avança e nos alerta para outra questão fundamental a esse respeito. Ele quer mostrar que a palavra de Deus deve ter lugar prioritário em nossas vidas. Prioritário. E dois verbos aqui determinam, né, que o autor quer enfatizar esse ponto. O verbo ouvir e o verbo acolher. Não é? Então, a primeira coisa que ele mostra é a necessidade
de ouvir mais para falar bem. Ouvir mais para falar bem. A questão aqui não é falar mais nem falar menos, é falar bem. Essa é a preocupação de Tiago. Primeiro, ele vai tratar de um assunto aparentemente desconexo, que é falar muito precipitado com a ira, né? O que temos aqui, então, é uma fundamentação de algo que nós mencionamos lá atrás, que é o caminho da sabedoria. Ele agora vai começar a preparar esse caminho da sabedoria que ele quer mostrar. Então, em vários textos da sabedoria do Antigo Testamento, nós vamos ver advertências bem sérias sobre a necessidade de controlar o hábito de falar ou dominar a língua. Então, só para citar um exemplo, Provérbios 10, 19, vai dizer que quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Temos ainda outros provérbios sobre o mesmo tema, 15, 1, 17, 27 e 28, sendo que o verso 27 aqui do capítulo 17 de Provérbios, o autor vai falar ali sobre a relação entre o controle das palavras e o espírito sereno, ou seja, não dado a ira. E como é que Tiago vai ligar essas coisas? Ele está mostrando aqui que o descontrole provocado pela ira está ligado ao hábito de falar demais. Ou seja, a pessoa irada acaba falando sem refletir. Ela fala para ferir, para machucar, para magoar. As palavras são como flechas, são como dardos. Não é? Às vezes a pessoa nem fala, mas ela guarda tanta ira no coração que, às vezes, o simples olhar, ela já pode transferir essa ira para outra pessoa. Né? Então, nós temos ainda vários textos que a gente poderia usar para se referir a essas questões, mas Tiago está ligando esse descontrole, então, provocado pela ira ao hábito de falar demais. Ou seja, a pessoa irada acaba ferindo os outros com as suas palavras. E logo à frente, no capítulo 3, versos 1 a 12, ele vai expor com mais detalhes as sérias implicações e muitas implicações do mau hábito do falar irrefletido. Ele vai comparar a um barco, né, cujo leme quebrou. Ele vai falar sobre uma pequena centelha que incendeia uma floresta. Ele vai usar várias figuras. E, de novo, ele vai ligar esse mau hábito a uma razão específica. E qual é? A fonte das palavras está contaminada. O coração está contaminado. A mente está contaminada. Quem foi que falou também a esse respeito, irmãos? As palavras perversas e más são reflexo de um coração perverso e mau? Quem falou sobre isso? Jesus. Né? A boca fala do que está cheio no coração. Então, se o coração é bom, as palavras serão boas. É isso que Tiago também está mostrando aqui. Não é o que está faltando? A sabedoria. A sabedoria que nos faz bons ouvintes e falantes tardios. Quanto mais sábios somos, menos nós queremos falar e mais nós queremos ouvir. O discernimento para perceber que a ira do homem jamais produzirá a justiça de Deus, ou seja, quanto mais irados, quanto mais fora da razão e da sensatez, mais falantes, e quanto mais falantes, mais pecadores nos tornamos. E assim nos distanciamos da retidão e da justiça que Deus deseja para nós. Não é? E é o que ele vai mostrar aqui. Então, além de haver essa advertência sobre ouvir mais para falar melhor, Tiago também vai mostrar a necessidade de acolher a palavra de Deus. Tá? Em segundo lugar aqui, ele vai mostrar de que maneira nós podemos aprender a ouvir mais e falar menos. Né? Versículo 21, já lemos, né? Mas posso ler outra vez aqui. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Isso é muito interessante, irmãos, porque a gente não para muito para pensar sobre essas coisas, normalmente. Mas aqui a gente tem novamente uma dinâmica de contraste, deixar e acolher. Primeiro, deixar a impureza e o acúmulo de maldade. O verbo usado aqui no texto grego seria melhor traduzido por despojar. E ele está ligado ao hábito de vestir ou tirar uma peça de roupa. Você pode conferir depois, ele é usado também nesse sentido em Atos 7,58.
E nesse caso significaria tirar uma roupa suja e vestir uma nova roupa. Paulo vai usar essa mesma figura em Efésios para falar de despir o velho homem, despir do velho homem e se vestir do novo homem semelhante a Cristo. Na mesma carta ele ainda fala de Cristo que nos lava e nos purifica por meio da sua palavra, Efésios 5, 26. Então é possível que essa seja a relação que Tiago quer fazer aqui, quanto ao acúmulo de maldade. Tem o sentido de várias formas de pecado, as quais se acumulam nas nossas vidas, assim como os corais vão se acumulando ali nos cascos dos navios, e de vez em quando é preciso um trabalho árduo, com aquelas ferramentas específicas para limpar o casco do navio, a fim de que ele possa ser usado, porque senão ele se torna imprestável. A nossa vida, irmãos, da mesma forma, ela vai ficando cheia de práticas e de maus hábitos pecaminosos que vão tomando conta de espaço do nosso coração e a gente não percebe isso. Porque o pecado é insidioso, Ele é muito astucioso. Ele vai chegando como aquela serpente lá no deserto. Então, às vezes nós nos acostumamos com isso e já nem percebemos mais que essas coisas estão ocupando um lugar indevido nas nossas vidas. Então, além de deixar, ele também fala de acolher. Precisamos acolher a palavra que foi implantada em nós. É interessante essa expressão que ele usa, esse verbo implantar. Ele tem o sentido de que a palavra de Deus, que foi proclamada a nós, ela também penetrou no nosso coração, a fim de nos lavar e de nos regenerar. Então talvez tenha relação com a promessa de Jeremias sobre a nova aliança, na qual o Senhor diz: olha, eu vou escrever no coração de vocês as minhas leis e também nas suas mentes. As suas leis no coração e nas mentes dos escolhidos, que traria para eles a possibilidade de viverem na nova aliança. Então o que significa colher essa palavra? Significa se render a ela. Não só para nos salvar, mas para permanecer em nós até o dia final do resgate das nossas almas redimidas. Podemos nos lembrar, irmãos, das palavras de Jesus: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido a vocês. Sabe o que é isso, irmãos? É poder na oração. Por que as nossas orações não têm poder? Porque a palavra de Deus não permanece em nós. É muito simples, mas nem sempre a gente se lembra disso. Então, quanto mais a palavra de Deus permanece em nós, quanto mais ela encharca os nossos corações, mais poder nós temos na oração. Não é o nosso poder, é o poder de Cristo, que flui através de nós por meio da oração, porque Cristo está em nós, através da sua palavra. Então veja como o Tiago vai pavimentando esse caminho da sabedoria e ele vai acrescentando elementos na elaboração de uma fé viva, consciente, eficaz, capaz de atravessar os vales das provações e lutas, de sobreviver ao dia mau. Irmãos, o crente que não tem compromisso com a palavra é um crente fraco. Ele não tem forças para suportar as provas da vida. E ele não tem sabedoria para viver os momentos de abundância. Ele se perde. Entende? Então, tanto para ser pobre quanto para ser rico, ele precisa da sabedoria de Deus. Ele precisa do discernimento. Isso vai ficar mais nítido no final dessa porção que nós estamos considerando. Então, vamos para o nosso terceiro tópico. Eu já estou caminhando para a conclusão aqui da nossa mensagem, que fala da necessidade de se praticar a palavra recebida, versos 22 a 25, que diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece que é, como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, nessa jornada aqui em progresso, o autor
chega ao ponto mais agudo da sua exortação. É o momento de avançar agora do conhecimento para a vivência, da teoria para a prática, como nós falamos brincando no início, né? Do projeto para a área de produção. Tiago vai trabalhar nesse ponto com um dos temas mais importantes na jornada terrena da Igreja de Cristo, que é a responsabilidade daquele que ouve a pregação da palavra de Deus. Vou repetir. A responsabilidade daquele que ouve a pregação da palavra de Deus. Por isso eu falei com vocês ainda há pouco, que é importante a gente trazer um bloquinho para a igreja. Porque, irmãos, nós temos a função de fiscalizar quem está pregando. Essa é a nossa função como membros da igreja. Não é? Ouvir é importante? Sim, muito importante. Isso já foi enfatizado. Inclusive ouvir a palavra de Deus. Agora, o cristão não sobrevive apenas de ouvir a palavra. Imagine você, se você faz compras, e você compra todos os alimentos naturais, saudáveis que você pode encontrar no mercado. Você enche o seu carrinho daquelas coisas, vai na seção de diet, né, e light, e tal, e orgânico, né? Vai sair duro do mercado, porque esse negócio custa tão caro para o chuchu. Mas você sai contente, porque você vai ter uma boa alimentação. Aí você vai para casa e deixa aquilo tudo no armário. Não prepara nada, não se alimenta. Então, o conhecimento que você teve para escolher os melhores produtos não se transformou em saúde para você, não se transformou em bem-estar, não se transformou em vida boa, porque você simplesmente deixou o teu conhecimento dentro do armário. Entende? É mais ou menos isso que Tiago quer mostrar aqui, irmãos. Ele, como judeu, tinha isso muito claro. Sabe por quê? A tradição rabínica dos seus dias já ensinava que a exposição da lei não é o mais importante, e sim a prática da lei. Então, Paulo concorda com essa máxima em Romanos 12:13, onde ele diz que quem conhece a lei não está fazendo nada demais, mas quem pratica a lei, aí sim, está fazendo algo extraordinário. E nesse caso, o que valia para o judaísmo também valia para o cristianismo. Acima de tudo, porque Cristo trouxe o pleno sentido da lei para nós. E mais, Ele cumpriu plenamente toda a lei por nós. Mas isso, irmão, significa que nós estamos isentos de obediência à palavra de Deus? Não, pelo contrário. Essa palavra precisa nos dominar. Ela precisa se tornar regra de vida para nós. Nós precisamos nos submeter a ela diariamente em todas as nossas interações sociais e em todas as áreas da nossa vida. Entende isso? Hoje há muitas pessoas interessadas na teologia reformada, mas, irmãos, viver como reformado não é apenas conhecer a boa palavra, é viver colocando essa palavra em prática. Esse foi o objetivo dos reformadores também, colocar a palavra na mão das pessoas para que elas pudessem tomar conhecimento do que a Bíblia diz e viver conforme isso, ou seja, uma regra de vida para nós. Então essa palavra precisa ter domínio sobre nós, ela precisa ter autoridade sobre as nossas vidas. E a questão é como e por que devemos praticar a palavra de Deus? Bom, Tiago afirma que se nós não praticarmos a palavra, nós nos enganamos constantemente. Por quê? Por pelo menos 3 razões. E elas não estão tão explícitas aqui, mas elas estão presentes no texto, naquilo que Tiago vem dizendo desde o princípio. A primeira razão é que nós seremos capazes de discernir o quanto há de bíblico ou de antibíblico naquilo que ouvimos com o rótulo de palavra de Deus. Entenda bem uma coisa, que ouça isso com toda a atenção que você tiver. Preste atenção. Você, e só você, é responsável pela pregação que você apoia. Já parou para pensar nisso alguma vez? 2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo diz, olha, haverá um tempo
em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, mas elas se cercarão de mestres conforme a sua concupiscência, que falem de acordo com o desejo do seu coração. Eu pergunto a você, como é que nós vamos saber, como é que nós vamos ter o discernimento que aquilo que está sendo pregado para nós é a palavra de Deus, se nós estamos procurando quem pregue de acordo com a nossa preferência, com o nosso gosto? Nós já estamos determinando o que o pregador deve pregar. Isso não é palavra de Deus. Então, a igreja, em Pérgamo, por exemplo, foi acusada de tolerar os falsos ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Depois você pode ler Apocalipse 2,17. Ou seja, não adianta dar de ombros e achar que a gente pode dar uma de isentão, dizer assim, não, eu não tenho nada que responder por ter sido enganado, afinal eu fui uma vítima. Será, irmãos? Você tem a Bíblia em sua língua materna, tem acesso livre à escola bíblica dominical, tem curso de capacitação em sua igreja, tem zilhões de oportunidades de ouvir a palavra pregada com integridade, tem centenas de comentários bíblicos que você pode investir na sua saúde espiritual, e estudar a palavra e aprender a palavra. Com tudo isso, será que eu posso alegar inocência? Como nós podemos praticar a palavra de Deus, então, nesse sentido, pastor? Bom, nós podemos ler a Bíblia regularmente. Nós podemos buscar entender o que nós lemos. Nós podemos perguntar, examinar, questionar a nós mesmos acerca do nosso nível de conhecimento bíblico, se nós conhecemos o suficiente. Não é? E esse primeiro ponto estaria de acordo com a perspectiva do texto sobre praticar a palavra, porque Tiago vai mostrar isso nas ilustrações que ele usa, não é? Então, nos versos 23 e 24 aí, ele diz, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Depois que ele contempla a si mesmo, ele se retira, logo se esquece qual era a sua aparência. Ou seja, a pessoa tem uma relação apenas temporária com a palavra de Deus. Só no domingo. Eu vou para a igreja, me sento lá, ouço a palavra, mas na segunda-feira. E eu já ouvi isso de muitas pessoas, dizendo assim, pastor, você não sabe como é que é o negócio lá no meu trabalho. Então, assim, domingo eu vou na igreja, tudo bem, mas segunda-feira, pastor, tem que dar meu jeito. Porque o negócio pega. E aí Tiago está dizendo aqui, peraí, vamos pensar direitinho sobre isso. É assim que deve ser. Então, não esquecer a palavra, não se desligar da palavra, é o primeiro ponto aqui. Tem tudo a ver com o que nós temos enfatizado, não é? Acabamos de falar, uma relação contínua com a palavra de Deus. A segunda coisa importante que Tiago vai colocar, e está de acordo com esse nosso primeiro tópico, é prestar atenção na palavra. Verso 25, ele diz, mas aquele que atenta aqui não é provocar um atentado contra a palavra de Deus, é prestar atenção, né? Atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja, que lei da liberdade é essa? É o próprio Evangelho de Jesus, no qual a lei foi ensinada sob uma nova ótica. A ética do reino de Deus, falamos bastante sobre isso aqui quando estudamos Mateus capítulo 5 em diante, né? Foi trazida por Cristo. O reino de Deus e a ética do reino que Cristo trouxe, irmãos, não diminuiu o peso da lei. Lá no capítulo 5 nós vimos, Jesus diz, olha, se a justiça de vocês não for muito além da justiça dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, Jesus apenas redirecionou a lei e redistribuiu o seu peso. Ele ensinou e aplicou de modo perfeito os mandamentos. Demonstrou como eles foram ordenados para a vida e não para a morte. E acima de tudo, Ele nos deu o seu Espírito, que nos guia na sua palavra e nos ajuda a obedecê-la, apesar da nossa fraqueza humana. Ou
seja, viver no reino é praticar a palavra de Cristo, o Evangelho da verdade. Então, irmão, o segundo ponto é que nós seremos capazes de ajudar os outros a andarem no caminho da verdade e não no engano. De novo, não adianta dizer, eu só respondo por mim. Não. Esse discurso de autopreservação não cola no cristão. Porque nós temos corresponsabilidade como membros do corpo de Cristo, irmãos. Em Efésios 4, 15 e 16, o apóstolo Paulo vai dizer que o corpo ele deve ser bem ajustado pela cooperação de cada parte. Isso significa o quê? Que cada pessoa que faz parte do corpo tem a sua responsabilidade. Deve fazer aquilo que lhe compete fazer. Então você também é responsável pelo bem-estar teológico e espiritual dos seus irmãos em Cristo. Dá uma olhada no seu irmão que está ao lado aí. Você é responsável por ele. E ele é responsável por você. Você acha que pastorear na igreja é trabalho só do pastor? Não, irmãos. Pastorear é trabalho de todos nós. Nós somos mutuamente responsáveis aqui. Então, como podemos praticar a palavra nesse sentido? Compartilhando o que nós aprendemos, né, com a palavra de Deus com os nossos irmãos. Conversando sobre as suas descobertas bíblicas com seus irmãos. Quanto tempo você não faz isso? Dividindo suas novas experiências com a palavra de Deus, a forma como Deus tem falado com você e por meio dessa palavra, né, você tem sido acrescido, edificado, fortalecido, enriquecido. Meus irmãos, os crentes hoje não conversam mais sobre a Bíblia. Já reparam isso? A gente fala sobre tudo, futebol, política, sobre tudo, menos sobre a palavra de Deus. Não falamos mais. Parece que a gente não acha mais isso importante, não é? Difícil hoje você ver dois irmãos conversando e um irmão dizendo para o outro, rapaz, eu tive uma experiência tão maravilhosa com Deus essa semana. Ou então, Deus falou comigo de uma maneira tão nova no versículo que eu já tinha lido 300 vezes. A gente não vê mais esse tipo de coisa, irmãos. Mas eu digo para vocês, isso, irmãos, é a igreja de Cristo. Não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em cada alma havia temor. Olha só. Enquanto a igreja vivia assim, o que é que o Senhor fazia? Com que a igreja caísse na simpatia do povo e a cada dia era crescido um grupo maior de pessoas na igreja. Então eu pergunto para você, crescimento é estratégia? Crescimento é uma boa estratégia evangelística? É luz neon dentro do altar? O que é o crescimento? Crescimento é uma vida que a igreja vive e essa vida se torna tão encantadora, tão abençoada, tão alegre, né, tão real, tão verdadeira, que ela atrai outras pessoas. As pessoas querem isso. Não é? Então, irmãos, esses são apenas 3 pontos que a gente colocou aqui, mas poderíamos falar de tantas outras coisas, mas nós vamos nos restringir aqui também onde o texto se restringiu. Agora, Tiago traz uma promessa no final. Ele diz, olha, se vocês fizerem isso, se vocês se tornarem praticantes da palavra de Deus, se vocês guardarem a perfeita lei de Deus, o Evangelho de Cristo, se vocês viverem este Evangelho, vocês serão bem-sucedidos, bem-aventurados no que vocês realizarem. Sabe o que ele está dizendo? Você será capaz de viver nas provações, nas lutas, nas tribulações, nas doenças, nos problemas, em tudo que você tiver que enfrentar, você será bem-sucedido, porque a palavra de Deus está guardada no seu coração. Porque você pratica a palavra, porque você tem comprometimento com a palavra, porque você vive uma vida intencionalmente cristã. É isso. A intencionalidade do cristão é a vivência na prática da palavra. Então, essa promessa é dirigida àqueles que se dispuserem a obedecer aquilo que Tiago está mostrando. E por fim, irmãos, ele vai mostrar quais são as características da religião legítima. E é o último ponto aí, o último versículo, quando ele vai dizer no verso, aliás, os 2 últimos, versos 26 e 27, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta,
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Olha só que interessante. Ele aqui está enfatizando, primeiro ele faz uma conclusão, né, enfatizando o ponto principal que ele vem focando aqui, que é o resultado de uma vida realmente transformada, que vai fluir de que maneira? Através do que nós falamos. Então ele termina dizendo, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Percebe como ele de novo fala sobre enganar a si mesmo? E eu digo para você, meus irmãos, para vocês, o maior problema do crente, da pessoa que está na igreja, mas não nasceu de novo, o maior problema dela não é enganar a igreja. O maior problema dela é enganar a si mesma. Porque esse auto-engano fará com que ela jamais tenha uma experiência de novo nascimento. Se ela cair em si, se ela se despertar e der um passo atrás e dizer, Senhor, eu nunca nasci de novo, mas eu quero nascer de novo. Eu não me sinto transformado, mas quero ser transformado. Se ela colocar o seu rosto no pó, Deus certamente vai atender a sua oração, o seu clamor. E ela será transformada. Vai viver uma vida realmente cristã, uma vida intencionalmente cristã. Mas se ela continuar se enganando, no final ela vai ser surpreendida da pior maneira possível. Então, ele diz, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Qualquer religião, meus irmãos, que não aponte para Cristo, que não tenha a ver com o Evangelho de Cristo, que não tenha um comprometimento com a vida real que Cristo espera que nós vivamos, a partir do seu exemplo, não serve para nada. Pode ser bacana. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não é crente, ela frequenta uma outra religião que não tem nada a ver com Cristo, mas ela pratica boas obras, ela atende os necessitados, ela acolhe os órfãos. Afinal, o Tiago está falando aqui, mas Tiago não está falando só disso. Isso aqui está no contexto, mas não é só isso. Nós vimos que tem muita coisa além disso em jogo aqui. Né? Mas ele vai resumir a verdadeira religião justamente com aquilo que nós enfatizamos no começo. Lembra que nós falamos sobre o fato de ele querer estimular o crente que está passando por luta a não deixar as obras de piedade. E ele também quer estimular o crente rico a não abandonar as obras de misericórdia. Agora, no fim, ele mostra que a verdadeira religião considera as obras de piedade e as obras de misericórdia. Então ele vai dizer, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, visitar os órfãos e as viúvas, obras de misericórdia. Guardar-se incontaminado do mundo, obras de piedade. Uma vida consagrada a Deus, voltada para Deus, diante do altar do Senhor, diariamente, buscando a sua força, o seu poder, simplesmente para resistir ao pecado e viver para a glória de Deus. Amém? Então, basicamente, a mensagem de Tiago, como eu falei, eu tive que dar uma acelerada aqui, porque tem tanta coisa nesse texto que seria impossível realmente a gente concluir se tivéssemos que descer a detalhes sobre tudo, mas, enfim, a título de aplicação, eu queria focar em apenas 2 pontos aqui. O primeiro deles é o mais óbvio de todos, né? Nós precisamos, irmãos, repensar a nossa relação com a palavra de Deus. A maneira como nós ouvimos domingo após domingo a palavra, o sermão, a escola dominical. Nós precisamos que, é necessário que esse nosso ouvir a palavra, ele se transforme em algo verdadeiro na nossa vida. Na segunda-feira, alguma coisa precisa acontecer de novo e diferente com a palavra que eu ouvi no domingo. Eu preciso ser transformado por essa palavra. Isso precisa ser real para mim. Eu preciso tomar atitudes em relação a isso. Não posso apenas ouvir constantemente, sem que as coisas não mudem na minha vida, ou sem que as coisas mudem na minha vida. Eu preciso
vocês, né, ouvem a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, porque eu também me sento ali várias vezes para ouvir, nós chegamos para quem pregou e damos a essa pessoa um retorno, né, e dizemos para essa pessoa, olha, aquilo que você pregou me abençoou, mas tem um ponto que eu não entendi. Você vai ajudar aquela pessoa, porque ela vai perceber que talvez na próxima vez que ela for falar sobre aquele assunto, ela precisa preparar melhor aquela parte para que fique mais claro para quem está ouvindo. Entende isso? Talvez você tenha liberdade de chegar para o pastor ou para quem pregou e dizer assim, olha, eu gostaria muito de que a gente, num momento próximo ou na próxima oportunidade, a gente aprofundasse mais esse ponto do texto, porque eu acho que ele é muito importante para mim e eu vejo que ele é muito importante para outras pessoas, porque às vezes a gente que está aqui, irmãos, nós não temos uma visão geral, a gente não tem uma visão completa das necessidades da igreja. Talvez uma visão que vocês tenham, nós não temos. Entende isso? Certa vez, né, num grupo de vida, num grupo de estudos, eu peguei, né, sabe como é que a gente, né, quando a gente está novo na fé e novo no conhecimento da palavra de Deus, a gente faz muita bobagem, né? E aí no grupo de estudos eu cheguei e usando aquele texto lá de Elias, quando a Bíblia fala que ele tinha ali só alguns gravetos, na minha Bíblia falava cavaco, porque era uma versão antiga, né? Que ele ia pegar aquilo e ia preparar para poder comer e depois ia morrer. A viúva, ela ia preparar e depois ia morrer, mas ela ia preparar o azeite com a farinha, ia fazer ali com aquele último recurso. Mas eu entendi que ela ia preparar aquele cavaco. E eu aí ainda aprofundei aquele negócio, falei que era uma raiz que devia ser mortífera e ela ia comer aquele negócio para morrer. Aí cheguei em casa, minha esposa falou, amor, eu acho que você cometeu um erro. Ah, meu pai amado. Já era tarde demais. Não foi pior do que o Golias que tinha 6 metros de altura, mas foi uma gafe muito feia. Aí depois eu tive que corrigir na outra oportunidade. Se a minha esposa tivesse ficado quieta, eu não teria percebido. Porque para mim foi tão natural que eu estava certo. Para mim eu estava certo. Entende? Então quando você ouve a palavra de Deus intencionalmente, você tem condições de cooperar, de ajudar, de fortalecer. Inclusive quem está pregando. Não é? Percebe agora como é muito mais importante essa nossa relação como ouvintes da palavra? Não deve ser uma relação passiva, irmão. A gente precisa estar engajado com quem está pregando, com o texto que está sendo usado. Né? Uma prática que a gente deve começar a utilizar aqui, né, Guilherme e Danilo, quando a nossa lição no próximo domingo, a gente já postar lá no grupo, né, na sexta-feira ou no sábado, para que todo mundo saiba qual vai ser o texto que a gente vai usar para ler em casa, se preparar e vir para cá afiado. Né? Porque é isso que a gente precisa fazer, irmãos. A nossa escola bíblica precisa ser mais interativa, a gente precisa fazer perguntas, a gente precisa desafiar quem está ali falando, seja quem for. Não pense que o pastor sabe tudo, que conhece tudo, que não deve ser questionado porque a gente vai passar vergonha, porque ele sabe mais do que nós. Meus irmãos, só quem sabe tudo é Cristo. Amém. Nós não sabemos tudo. Então nós precisamos ter esse engajamento mais efetivo com a palavra que nós estamos ouvindo e recebendo. Ok? Que Deus nos abençoe nesse sentido também. A segunda coisa importante, eu quero fechar com isso, eu gostaria de colocar em termos de aplicação, também a respeito de nós considerarmos qual tem sido o nosso nível de comprometimento em conhecer a Bíblia. Né? Como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? De vez em quando eu converso com pessoas que já estão na igreja há anos. Essa semana mesmo, né, uma pessoa íntima, de meu relacionamento pessoal, particular, me surpreendeu. A pessoa está na igreja há muitos anos e ela falou assim, olha, esse ano eu tomei uma posição. Né? Eu fui tocado por Deus a ler a Bíblia toda. Eu falei, como assim? Tocado por Deus? Eu falei, aqui na igreja a gente faz isso todo ano. É um hábito que a gente tem aqui
Então, irmãos, às vezes a gente passa anos na igreja sem se dar conta de coisas muito simples que nós já deveríamos estar fazendo há tempos. Então, que o Senhor nos dê graça para que a gente possa repensar essa nossa relação com a palavra de Deus, como nós temos ouvido, qual é o nosso nível de engajamento em receber a palavra de Deus, né? Como nós podemos reagir e fazer com que isso se torne algo produtivo, real na nossa vida. E segundo, que o Senhor nos conceda graça para que a nossa relação com a sua palavra seja uma relação mais séria, mais comprometida, mais engajada também. Vamos orar, curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Senhor, nós estamos vivendo esse tempo de preparação para a Páscoa e temos nos dedicado aqui, Senhor, durante esse período a pensar um pouco sobre a nossa espiritualidade. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Cordeiro que foi morto, mas vive, porque ressurgiu ao terceiro dia. Ó Deus, e o fato é que nem sempre nós consideramos o quanto nós também precisamos viver crucificados, Senhor. Pois a tua palavra nos diz que, como Paulo nos ensina, precisamos estar crucificados com Cristo para podermos viver com Ele uma vida nova. Então, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, não sermos apenas ouvintes atentos, mas praticantes engajados na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a repensar a nossa condição como ouvintes, para que o nosso ouvir, Senhor, se transforme em vida, se transforme em verdade. Que aquilo que nós aprendemos no domingo, ó Deus, passe a fazer parte da nossa vivência na segunda-feira, na terça, na quarta. Que nós tenhamos a coragem, Senhor, de viver o Evangelho. Porque não é fácil, ó Deus. Nós vivemos num mundo pagão, Senhor, num mundo anticristão, que nos desafia constantemente, que nos confronta com a verdade do Evangelho que nós temos a oferecer num mundo que vive baseado na mentira, Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia, que o Senhor nos dê a sabedoria, para que nós consigamos, ó Deus, superar as dificuldades, as lutas, talvez a escassez, as aflições que temos vivido, os problemas com doenças, com questões variadas que enfrentamos nessa vida. Pai, que nós possamos vencer tudo isso pela palavra do Senhor. Assim como o texto do Apocalipse nos mostra, Senhor, os redimidos diante de Ti e afirma que eles venceram pelo testemunho do Cordeiro e pela palavra de Deus. Que nós também possamos vencer, ó Deus, pelo testemunho de Cristo, pela Sua palavra, as aflições, as lutas, os desafios que nós vivemos, e, ó Deus, consigamos ser frutíferos mesmo no meio das aflições. Então nós te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, a capacidade, a força, a coragem, a determinação, Deus, para esse fim. Ajuda-nos a sermos ouvintes intencionais, a podermos, ó Pai, vir para a igreja preparados para contribuir de algum modo, para que o Evangelho avance, para que ele cresça, que a palavra que nós recebemos, nós também possamos repassar, ó Deus, falar de Cristo, como nós ouvimos tanto hoje pela manhã, compartilhar o Evangelho que nós ouvimos com os nossos familiares, compartilhar aqui mesmo na igreja com os irmãos, as novas experiências que o Senhor há de trazer, a partir também de um novo engajamento com a leitura da Tua palavra, Senhor, de estudo diligente, Pai, comprometido, engajado, de tal maneira que nós possamos crescer a cada dia no conhecimento do Senhor, no conhecimento de nós mesmos e no conhecimento daquilo que nós podemos fazer, porque o Senhor já tem nos capacitado pela palavra que foi implantada em nossos corações. Então, Senhor, ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Não temos força, não temos poder de nós mesmos, não temos, ó Deus, capacidade que nos leve, Senhor, a crescer por nós mesmos. Nós precisamos dessa sabedoria do alto, precisamos desse discernimento que vem do Teu Espírito.
para que nós tenhamos também ouvidos treinados, a fim de que sejamos capazes, ó Pai, de escolher bem o que ouvimos. Ó Deus, aquilo a que nós emprestamos o nosso ouvido e que enche o nosso coração, para que nós, ó Deus, não vivamos uma anomalia, Senhor, na nossa teologia, quanto ao que nós ouvimos no domingo e o que nós ouvimos durante a semana. Que o nosso, ó Deus, nossa capacidade de escolha seja, Senhor, apurada por Ti, pela presença e pela ação do Teu Espírito em nossas vidas. Nós oramos assim, Pai querido, com gratidão e com louvor, entregando nas Tuas mãos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém.